Oi, amores, vou contar agora o relato da minha seguidora Manu. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história, manda lá, porque pode ser selecionado e virar vídeo. A Manu contou que uma vez ela foi dormir na casa da prima dela e essa prima mora do lado de um cemitério. E aí o quarto dessa prima é conjugado com o quarto do irmãozinho dela, tipo, tem uma porta que divide os dois quartos, sabe? A Manu falou que dormiu no quarto com a prima dela e o priminho dela dormiu sozinho no outro quarto. Eles foram deitar, a prima dela dormiu, o priminho também, e a Manu tava sem sono e ficou mexendo no celular. Ela falou que quando deu umas 3 horas da manhã, ela começou a escutar o priminho dela chamando a prima bem baixinho. Então ela foi e falou: João, ela já tá dormindo. Passou uns minutos e ela ouviu ele chamando de novo. E ela foi e repetiu: olha, ela já tá dormindo, você tá precisando de alguma coisa? Quando ela falou isso, ela ouviu a voz responder: não é o João. Ela falou que ficou apavorada e no dia seguinte contou isso pra prima dela que tinha acontecido. E aí a prima dela falou que uma vez ela e a mãe também acordaram com um grito do irmão e quando correram pro quarto ele tava apontando pra um canto do quarto e falando: mãe, quem é aquele cara? Oi, amores, eu li essa história no Reddit outro dia e resolvi contar pra vocês porque eu fiquei bem assustada. Esse usuário contou que quando ele era criança, era bem pequeno, ele acordou um dia de madrugada com o pai dele chamando ele, falando: vai pro banheiro, se tranca e não sai de lá por nada. Ele foi, ficou lá no banheiro um tempo, foi ficando com sono, acabou dormindo no chão do banheiro. A próxima coisa que ele lembra era de manhã acordando na cama dele como se nada tivesse acontecido. Ele perguntou pros pais dele o que aconteceu, por que eles mandaram, e eles falaram: a gente nunca te mandou ir pro banheiro, você nunca foi pro banheiro. Mas ele ficou com aquilo na cabeça ao longo dos anos porque ele tinha certeza que isso tinha acontecido, que ele não tinha imaginado ou sonhado isso. Então, quando ele já estava na faculdade um dia, ele resolveu perguntar pro pai dele de novo sobre essa história, se ele lembrava e tal. E foi aí que o pai dele finalmente contou a verdade. O pai dele falou que naquela noite, um ladrão, tinha arrombado a casa e tinha entrado na casa deles. Então o pai dele mandou ele se trancar no banheiro para ele ficar seguro, enquanto eles chamavam a polícia, esse tipo de coisa. E ele fingiu que isso nunca tinha acontecido pro filho dele não ficar com medo de morar naquela. Oi, Maurício, vou contar a história da minha seguidora Luciana. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história, manda lá, porque pode ser selecionado e virar vídeo. A Luciana contou que todo domingo à noite a mãe dela vai pra missa e o pai dela sai pra trabalhar. E ela sempre vai com a mãe dela, mas nesse dia ela resolveu ficar em casa porque ela tava cansada. E aí ela tava lá na sala, sentada, vendo televisão, quando ela começou a sentir muito frio. Ela levantou, foi no quarto dela, pegou um cobertor e o tempo todo ela tava se sentindo observada. A Luciana estava lá na sala, sentada em um dos braços do sofá, assistindo televisão, quando ela começou a ter uma sensação ainda mais pesada de medo. E aí, de repente, pela visão periférica dela, ela viu que tinha uma pessoa parada perto do outro braço do sofá. Ela se virou para olhar e viu que tinha uma mulher parada perto do outro braço do sofá, que ela não estava sentada. Essa mulher tinha roupas claras e um cabelo preto comprido. Ela estava virada olhando para a janela. De repente, ela foi lentamente virando o rosto e olhou para Luciana, mas ela não tinha nenhuma expressão no rosto. A Luciana ficou apavorada e deu um grito. E a mãe dela, que estava chegando em casa nesse momento, ouviu e correu para dentro de casa. E na mesma hora a mulher simplesmente desapareceu. Oi, Maurício, vou contar a história da seguidora Lua. A Lua contou que, infelizmente, uma prima dela resolveu colocar fim à própria vida. E ela fez isso na casa da tia dela, mais especificamente na cozinha da casa. E aí, anos mais tarde, a Lua estava visitando essa tia dela e ela estava na casa onde acharam a prima dela. E aí, a mãe dela e a tia saíram para visitar um parente e ela estava muito cansada e resolveu ficar em casa e tirar um cochilo à tarde. E aí, ela estava dormindo quando ela teve um pesadelo. E aí, ela contou que durante o pesadelo, ela escutava alguém batendo na porta da frente da casa, se levantava da cama, mas aí quando ela chegava na porta do quarto e olhava para a cama, ela se via deitada lá dormindo. Mas aí ela seguia pelo corredor e ia pra cozinha. Chegando lá na cozinha, ela via a prima dela e a prima dela tava muito triste, contando pra ela que ela tava presa ali naquele lugar e que ela queria ir embora e que ela não queria ficar ali. Ficou muito angustiada e que ela fez muita força pra acordar. E aí quando ela retomou a consciência, ela tava parada em pé na porta do quarto, no corredor. Oi, Maurício, vou contar a história da minha seguidora Haki. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história, manda lá porque ela pode ser selecionada e virar vídeo. A Haki contou que o quintal da casa dela dá para os fundos de um prédio antigo. E ela tá sempre no quintal gravando os vídeos do TikTok dela, porque a luz lá é melhor, essas coisas. E lá, enquanto ela tá gravando os vídeos, ela sempre fica sendo observada por uma velhinha que mora nesse prédio. Ela fica ali olhando e a Haki falou que não se incomoda, não. E tipo, já virou uma coisa normal, a velhinha tá sempre ali quando ela tá gravando os vídeos dela. Só que essa semana, quando ela tava gravando os vídeos dela, ela não viu a velhinha nenhum dia. E aí um dia ela tava lá gravando o vídeo, quando a mãe dela saiu pro quintal e ela resolveu comentar. Falou: mãe, essa semana eu não vi aquela senhora que fica ali na janela nenhuma vez. E ela falou que a mãe dela ficou meio confusa e perguntou: mas de qual janela que você tá falando que você vê essa senhora? E ela apontou qual era a janela. E aí a mãe dela falou: filha, realmente morou uma senhora ali naquele apartamento há muito tempo, mas ela faleceu ali dentro, foi encontrada ali dentro, e nunca mais ninguém morou nesse apartamento. Ou seja,
Oi, Maurício, vou contar a história da minha seguidora Estela. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história bizarra, conta lá, porque pode ser selecionado e virar vídeo. A Estela contou que um dia ela estava na casa da avó dela, e a avó dela tinha um gatinho de estimação. E aí elas estavam já prontas para deitar para dormir, quando elas escutaram um barulhão vindo da cozinha, como se fosse um monte de louça quebrando, e elas pensaram logo que o gato tinha derrubado alguma coisa. E aí a avó da Estela pediu para ela ir lá e catar os cacos de seja lá o que for que o gato tivesse quebrado, né? Então a Estela levantou e foi pra cozinha. Só que quando ela chegou lá, tava tudo normal, não tinha nada quebrado, tava todos os pratos, todas as louças, tudo guardado. Ela voltou pro quarto e falou com a avó dela. A avó dela ficou meio assustada, mas beleza, elas foram dormir. No meio da madrugada, elas foram acordadas de novo com aquele barulhão. A Estela correu pra cozinha e novamente não tinha nada quebrado. E aí, quando ela voltou pro quarto pra contar pra avó dela que novamente não tinha nada quebrado, que ela não sabia de onde estava vindo o barulho, a televisão simplesmente ligou sozinha. Gente, não sei vocês, mas eu ia ficar morrendo de medo. Oi, Maurício, vou contar a história da minha seguidora Carla. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história, manda lá que pode virar vídeo. A Carla contou que uns anos atrás a avó dela estava doente, então a mãe dela e um tio foram pra casa da avó dela pra ficar um tempo lá, pra ajudar ela, pra cuidar dela, essas coisas. E aí sempre que a avó dela precisava ir no banheiro de madrugada, ela acordava a mãe da Carla pra ajudar ela. Mas teve um dia que a mãe da Carla estava muito cansada, e aí ela acordou e viu a avó dela passando no corredor com um homem ajudando ela a ir até o banheiro. E ela pensou, é meu irmão. E como ela estava muito cansada, ela falou, vou deixar ele ajudar hoje. E voltou a dormir sem problema nenhum. No dia seguinte de manhã, ela foi agradecer ao irmão, falou, desculpa, eu estava muito cansada, não consegui acordar, obrigada por você ter ajudado a mãe a ir no banheiro de madrugada. E ele falou, eu não acordei de madrugada para ajudar a mãe, eu nem acordei essa madrugada, dormi a noite inteira. Então a mãe da Carla resolveu perguntar para a mãe dela, falou, mãe, quem que te ajudou a ir no banheiro de madrugada? E a mãe dela respondeu, foi o meu pai. Só que o bisavô da Carla já faleceu há muitos anos atrás.